escravos apanhavam ali. Sim. E deitavam na capela. Aí de manhã eles iam pra forca, que era um papel de E tem aí também a... Então hoje a gente usa tesoura, a gente usa, eu né, particularmente Mas uso que cotton naquela preto, época, que é uma malha que fica mais fácil para você estar manuseando. Só que no navio negreiro era diferente, então as mulheres eram a barra das suas saias e elas rasgavam no dente também porque não tinha tesoura, né? E hoje com a modernidade, então a gente vai aperfeiçoando as coisas, mas o objetivo é o que conta. Daí, como a gente estava conversando lá em cima, no início da visita, então tem a história do navio negreiro, né, que todo mundo sabe, que as mulheres que eram escravizadas faziam essas bonecas para acalmar as crianças dentro do navio. E posteriormente eles até acabavam se reencontrando através do tecido, né, de cada boneca. E que hoje existe uma polêmica, mas só que assim, foi a história que eu ouvi de uma mais velha e que eu repasso para os meus mais novos, né? E que eu vou continuar repassando. Mas eu conto a história da Vó Efigênia. A Vó Efigênia foi a nossa matriarca aqui do Cafundó. Foi uma mulher forte, uma mulher guerreira. É nela que eu me inspiro. É nela que as mulheres aqui se inspiram, né? E aí eu acho que a Vó Efigênia ela tem muito também das mulheres que vieram dentro do navio negreiro. Que se hoje a gente está aqui, a gente deve muito a ela. Que foi uma pessoa que lutou. Foi ela que acabou todas essas terras que hoje pertencem ao Cafundó. Foi ela que guardou, foi ela que brigou para que a gente hoje pudesse dizer, né, o Cafundó é nosso. E a Vó Efigênia, ela era uma mulher, ela trabalhava, né, nas fazendas aqui ao redor. Então ela era conhecida como madrinha ou como comadre. E aí o que os fazendeiros faziam? Pediam para a Vó Efigênia plantar o milho, que eles iam comprar o milho. E aí a Vó Efigênia ia lá e plantava. Quando estava na época da colheita, eles vinham com um papel e pedia para carimbar o dedo dela, porque ela não sabia ler, não sabia escrever, né? Então ela carimbava o dedo lá no documento que eles traziam. E aí eles diziam depois que ela tinha vendido aquele pedaço de terra. Então eles iam cercando. E aí depois eles pegavam, pediam para a Vó Efigênia se eles podiam soltar o gado para pastar nas terras dela. Aí ela deixava, porque era um compadre, né? Aí ela deixava. Aí no dia seguinte eles vinham e cercavam toda aquela extensão, que o gado se espalhava, né? E aí eles cercavam toda aquela extensão de que o gado estava espalhado e dizia que a Vó Efigênia tinha repassado aquela área para eles. E foi assim que o Cafundó foi perdido. E aí, quando a Vó Efigênia faleceu, só existia 7 alqueires e meio de todas as terras que a comunidade tinha, né? E aí o meu cunhado, Jovenil, ele costuma dizer que só ficou a bacia. Então a bacia que a gente fala é esse espaço aqui onde que nós estamos. Então, assim, de tudo que foi, assim, doado, né, pro Joaquim Congo, quer dizer, eu comecei a falar da Vó Efigênia, mas esqueci de anteceder que foi o pai dela, né? O Joaquim Manuel de Oliveira Congo, que veio como escravo e que foi liberto em 1876, a gente tem esse documento da doação das terras para ele, para mais 15 escravos, né? E que aí ele pediu, aí ele veio para essa localidade, casou, criou os filhos dele aqui, principalmente a Vó Efigênia. E quando ele faleceu, ele pediu para a Vó Efigênia e para os outros filhos também, nunca deixar de lutar pela quantidade das terras que foi doada e nunca deixar de falar e nem esquecer a maior herança que ele tinha trazido da Angola, que era a língua secreta, do qual o senhor da fazenda pedia para ele parar de falar aquela língua estranha. Mas mesmo assim, ele continuou e ele ensinou os filhos, ensinou a mulher e quando ele faleceu, ele pediu para que eles nunca deixassem de falar. E aí foi isso que a Vó Efigênia lutou, pela língua e pelas terras, né? Que era a herança que o pai dela tinha deixado. E aí quando a Vó Efigênia faleceu, então ela chamou os filhos e chamou os netos, falou qual que era a dimensão das terras que tinha sido doada para o pai dela, e aí ela pediu para que os netos e filhos nunca deixassem de lutar para recuperar o que eles tinham perdido, né? E aí foi assim que o seu Otávio Caetano, que foi uma grande liderança nossa aqui do Cafundó,
que era filho dela. A dona Maria Augusta também, que era filha dela. Depois veio a dona Cida, que era neta, avó do Alex, né? E hoje ficou o Marcos e o Juvenil, que são netos também dela. O Alex é bisneto da dona Efigênia? Ele é bisneto da avó Efigênia. E você não tem nenhum parentesco com ela? Não, eu vim pra cá em 2003. Então, hoje eu sou tia dele porque eu acabei me casando com o tio dele, né? E abracei essa luta, me identifiquei com a história e tal, e acabei abraçando essa luta e fiquei por aqui. E aí foi assim que a comunidade do Cafundó foi se formando, né? Então, assim, passando de herança de um para o outro, a história é sempre a mesma. Acho que é mais fácil eu passar, aí cada um tira um e repassa. Ô, dona Regina, mas conseguiram recuperar um pouco das terras roubadas ou não? Então, aí depois de foram 50 anos de luta através do seu Otávio Caetano, né, do tio Otávio. Ele foi o primeiro negro a entrar com um processo de uso capião em favor das terras, na década de 70. E através desse processo que ele entrou, foi que se descobriu que existia outras comunidades no estado de São Paulo que viviam da mesma forma que o Cafundó. Aí se descobriu o Vale do Ribeira, né? E lá no litoral também. Então, porque até então todo mundo sabe que não se falava de quilombo. Falava-se de quilombo dos Palmares, não falava de quilombos, né? No estado de São Paulo. E aí foi só em 2003 também, com a entrada do Lula, infelizmente para alguns, né? Mas só foi com a entrada do Lula, do governo Lula, que se firmou a questão das comunidades quilombolas. Que aí foi feito um decreto que foi o 4887, né? Para garantir a devolução das terras às comunidades quilombolas. E aí que se começou a falar de quilombo, né? E aí foi também nessa época que eu até então não sabia também que existia tantos quilombos, né? Eu tinha conhecido a dona Cida, então eu vim conhecer o Cafundó, mas eu não sabia que existia tantas comunidades quilombolas no estado de São Paulo. Então hoje, para vocês terem uma ideia, existe no estado de São Paulo mais de 100 comunidades quilombolas, e só 35 ou 36 que são reconhecidas. Tem 36 que está lá no 36, estado. que são reconhecidas, mas existe mais de 100 comunidades. Por exemplo, aqui na nossa região são 10 comunidades, só aqui na região de Sorocaba. Só o Cafundó é reconhecido, que é identificado e é praticamente legalizado. Tem Fazendinha dos Pretos, tem a comunidade do Carmo, que é bem próxima a nossa aqui, tem Piraporinha, tem a Fazenda Pilar, né? São todas comunidades que são bem próximas nossas aqui, mas que infelizmente não tem ainda o reconhecimento. Mas eles estão lutando para isso? Então, estão lutando assim, entre aspas, né? Por exemplo, a Fazendinha dos Pretos é uma comunidade que praticamente todo mundo foi embora. Existem poucas pessoas lá dentro, que são mesmo descendentes, né? Que moram dentro da comunidade. Mas ela já está tomada por outras pessoas, que nem eu falei para vocês. Hoje tem um japonês lá, né? Tocando. Tocando, por exemplo, turismo rural dentro da comunidade, né? Ocupando os espaços. Exatamente. A comunidade do Carmo, ela é bem próxima da Votorantim, que tomou totalmente as terras do Quilombo. E a maior parte dos quilombolas trabalha na Votorantim e eles não querem travar uma briga com a Votorantim para não perder o emprego. Aí o negócio fica meio que dividido, entendeu? E a UFSCar está dentro das terras de Votorantim também. Nossa Senhora. Então fica uma coisa... Então, assim, a única mesmo que resistiu e que conseguiu foi o Cafundó, aqui da nossa região. Tem a comunidade do Carmo também, que tem uma questão... que uns brigam para manter a comunidade, mas outros brigam para manter o emprego, né? Que é lá em São Roque. Então, na nossa região, que a gente chama de região sudoeste, as únicas que resistiram e que brigam e que conquistou alguma coisa foi o Cafundó e a comunidade de Brotas, que é lá em Itatiba. Infelizmente, as outras ainda a gente está assim, em conversa, mas tá assim, muito difícil, né? Porque... uma coisa é você brigar com o governo, outra coisa é quando você tem que brigar dentro de casa. Aí a coisa fica muito mais complicada. Na verdade, é a estratégia também do governo. Exatamente. Né? Por dentro. Isso é por dentro.